A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 22 de março. Em Assembleia, docentes da UFRN aprovam indicativo de greve. Segue greve dos técnico-administrativos da Universidade Federal. Andifes dialoga com representação da Fazubra sobre movimento grevista nas universidades. Cinti-RN convoca trabalhadores em educação da rede estadual para a Assembleia a ser realizada segunda, 25 de março. CRES mais 5 termina com planos traçados para a próxima conferência. Entenda por que 21 de março é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Em Natal, Eduardo Suplicy fala sobre a construção da democracia com justiça, solidariedade e fraternidade. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurni Sindicato. Pelo menos 16 categorias do Serviço Público Federal, envolvendo um contingente de 50 mil trabalhadores, iniciaram paralisações ou operações padrão como forma de pressionar o governo por reajustes salariais em 2024. Nesse sentido, os docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte aprovaram indicativo de greve. Confira os detalhes na reportagem de Maria Luísa Guimarães. Reunidos em assembleia na última terça-feira, 19 de março, os docentes da UFRN, após um amplo debate, aprovaram o indicativo de greve da categoria para o mês de abril. A sessão foi realizada de forma híbrida, presencialmente no auditório da Biblioteca Zila Mamed, campus central da universidade, e remotamente via Zoom. A luta é pelo reajuste salarial dos servidores públicos federais, pela reestruturação da carreira da categoria e pela recomposição do orçamento das instituições federais de ensino. Os docentes presentes na plenária decidiram ainda pela realização de uma nova assembleia no dia 8 de abril, com a pauta do indicativo de greve. Após essa data, será feita uma consulta à categoria para definir sobre a deflagração da greve. Pelo Estatuto do Adurni Sindicato, essa decisão só pode ser tomada por meio do plebiscito. O presidente da entidade, Oswaldo Negrão, destaca. Na última terça-feira, tivemos a Assembleia do Adurni Sindicato. Foi um momento bastante importante para discutir com a nossa base as estratégias de luta da campanha salarial 2024. Como é de conhecimento, o governo federal reabriu as mesas de negociação. São 2 mesas do qual o Adurni participa através do Proifes Federação e do Fonasef. A mesa setorial, ela tem como estratégia primordial a reestruturação da carreira do Magistério Superior e do IBTT. E na mesa nacional de negociação existe uma articulação para a recomposição salarial do ano de 2024, 2025 e 2026. Na Assembleia foi aprovado o indicativo de greve e a proposta agora é dar os encaminhamentos decorrentes dessa ação, né? A diretoria tem uma premissa de ouvir a categoria e nós temos agora como desdobramento o agendamento da próxima Assembleia, que ficou marcado para o dia 8 de abril. É importante também ressaltar que no Adurni Sindicato nós temos a ferramenta do plebiscito, que é uma consulta ampliada, considerando que nós temos na base 2.386 professores da ativa. E aí o plebiscito ele tem uma possibilidade de fazer uma escuta mais ampliada dessa base para que a gente possa dar os encaminhamentos e ter a deliberação pela greve ou não. Tendo essa ação desenvolvida, é importante a gente também trazer para os professores a necessidade de que todos procurem mais informações sobre a proposta que a Proifes Federação está fazendo para a reestruturação da carreira, bem como na proposta da Mesa Nacional para a recomposição das perdas salariais acumuladas desde o governo Temer e Bolsonaro,
Importante registrar que nesse período nossas carreiras ficaram congeladas, por isso que a gente tem uma perda de mais de 35% nesse período. Outra deliberação dos professores foi a aprovação das contas da entidade do ano de 2022. A Assembleia também aprovou uma nota em apoio à greve dos técnicos administrativos em educação da UFRN, que estão com as atividades paralisadas desde o dia 14 de março. Você pode acessar mais detalhes sobre estes desdobramentos em www.adurne.org.br. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Também nesta semana, o Sinteste-RN, sindicato que representa os técnico-administrativos da UFRN, realizou mais uma Assembleia Geral de Greve, com ampla participação de servidores da instituição. Tiago Linca, da Comissão de Comunicação do Comando Local de Greve, nos traz um resumo do movimento, bem como os encaminhamentos deliberados pela categoria. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Dinaldo. Boa tarde, caros ouvintes. Fazendo uma atualização nacional, nós temos atualmente, com a data, esse número é atualizado do dia 20 de março, então temos atualmente 55 universidades em todo o Brasil em greve. Na UFRN, nós estamos com assembleias muito boas, fortes, lotadas, cada assembleia com mais de 450 pessoas, participando ativamente. E incluindo vários setores na universidade 100% fechados, em que todos os servidores e servidoras fizeram a adesão à greve e paralisaram 100% suas atividades. Isso em todos os campi da UFRN, tá? Bom destacar isso, que a greve não é aqui em Natal, ela é na UFRN em geral, então nos campi de Caicó, Currais, Santa Cruz, nós temos então servidores em greve. Uma coisa importante de falar é sobre a nota de apoio à greve aprovada pela Adurne, Então nós temos aí, além da fala do reitor, do documento que o reitor fez em apoio ao nosso movimento, nós também temos essa nota aprovada pela Adurne. E como encaminhamento para os próximos dias, nós vamos colocar também uma nota para apoio da greve nos conselhos, Então, tanto no CONCEP, CONSAD e o CONSUNE, vamos encaminhar notas de apoio à greve para que seja apreciada e aprovada nos conselhos superiores. Outro ponto importante é que o Comando Local de Greve tem feito reuniões setoriais em diversos setores da universidade, em que são esclarecidos muitos pontos que os servidores e servidoras têm sobre a adesão à greve. Então a gente está fazendo essa mobilização, essa força grande aí para rodar aí, então, por todos os setores que precisarem. Inclusive já fica o convite, caro ouvinte que for servidor, quiser que o comando local compareça ao seu servidor, só entrar em contato com a gente, que a gente vai se fazer presente. Um outro ponto muito importante a destacar é sobre a essencialidade das atividades, Muita gente tem perguntado sobre os serviços essenciais, então foi criada uma comissão com a Progesp. Essa comissão é composta por membros do Comando Local de Greve e membros da Progesp, para analisar toda essa questão da essencialidade das atividades, Então, uma coisa que fique bem claro é que não se preocupem, que todos os pontos de essencialidade vão ser analisados por essa comissão. Inclusive, saiu uma consulta pública mandada pela Progesp para todos os setores da universidade elencarem o que acreditam ser essencial ou não. A partir daí, vai ser encaminhado para essa comissão da Progesp, composta pelo Comando Local de Greve e a própria Progesp, para analisar e aí sim fazer uma normativa em que seja feita esse quadro de essencialidade, dos percentuais de atuação e etc. Até então, o que o comando orienta é que a gente faça sim a adesão à greve e fique atento aos próximos passos. E por fim, e não menos importante, um convite que fica, e é uma mobilização que nós estamos fazendo, é de unificar a nossa luta, porque a luta dos servidores técnico-administrativos não é apenas por melhores salários, mas sim pela melhoria das universidades e do orçamento público destinado para as universidades.
Todos nós sabemos que as verbas, o orçamento da UFRN, por exemplo, tem caído ano após ano, e isso é uma realidade insustentável, né? Então, a necessidade da gente unificar a luta junto com os estudantes e principalmente também que a Adurne possa, via professores, se juntar a essa luta e lutar exatamente pela educação pública superior, gratuita, de qualidade, que é nosso principal mote de luta é pela universidade pública, pela nossa UFRN, cada vez melhor. Então, fica aí o convite que os professores e professoras e os estudantes se unam a essa luta que não é nossa dos técnicos, e sim de todos nós que fazemos a UFRN. E a diretoria da Andifes, que é a associação que representa as universidades federais, esteve em reunião com a direção da FASUBRA, a Federação de Sindicato de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, para tratar sobre a greve dos técnico-administrativos em educação. O reitor da UFRN, José Daniel Diniz, fala sobre esse encontro. Desde a semana passada, os servidores técnico-administrativos das universidades federais iniciaram a greve pela reestruturação da carreira, pela recomposição salarial e também pelo financiamento das universidades. A nossa representação de dirigentes das universidades federais, a Andifes, recebeu a representação dos servidores e no âmbito local nós recebemos o comunicado oficial da representação dos servidores e desde então a nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas vem dialogando com essa representação. Dia 21 de março, nós estamos recebendo aqui na Andifes, mais uma vez, a representação da FASUBRA e dialogando sobre o movimento atual. Esperamos que o diálogo com o governo federal possa avançar nas negociações e que os servidores possam, então, com o avanço das pautas apresentadas, poderem retomar as suas atividades. Educação em Pauta. E quem também está lutando em prol da campanha educacional e salarial 2024 são os trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede estadual. Quem convoca a categoria para uma assembleia na segunda-feira que vem é a coordenadora-geral do SINT-RN, professora Fátima Cardoso. O sindicato vai realizar na próxima segunda-feira a assembleia da rede estadual de ensino. Estamos em campanha salarial e educacional e aproveitamos aqui para convidar a todos e a todas para participarem a partir das 8 horas na Escola Estadual Wilson Xuxo. Um momento em que vamos aprovar a nossa pauta para dar prosseguimento à nossa luta, fazer os informes que temos à categoria e estamos aguardando vocês que são funcionários, que são professores adaptados, suporte pedagógico. Estamos convidando a todos e a todas para segunda-feira, dia 25, então participar da nossa assembleia a partir das 8 horas, ali no centro da cidade, no Wilson Xuxo. Depois do intervalo, CREAS mais 5 termina com planos traçados para a próxima conferência. Entenda por que 21 de março é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E ainda, em Natal, Eduardo Suplicy fala sobre a construção da democracia com justiça, solidariedade e fraternidade. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30%
nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Com a participação do Ministério da Educação e de autarquias ligadas à pasta, a CRES mais 5, reunião de prosseguimento da 3ª Conferência Regional de Educação Superior da América Latina e Caribe, aconteceu em Brasília, nos dias 13, 14 e 15 de março. O objetivo foi avaliar e destacar o progresso alcançado pela educação superior da América Latina e do Caribe desde a 3ª CRES, realizada em Córdoba, na Argentina, em 2018. A CRES mais 5 contou com a presença de cerca de 1.200 pessoas de 26 países, indicou os compromissos que vão nortear a próxima conferência a ser realizada em 2028. O evento teve simpósios para cada um dos 12 eixos temáticos, 2 conferências, 2 mesas redondas e um fórum de políticas de educação superior. O ponto central foi a leitura da declaração final da CRES mais 5. O documento resgata a educação superior como direito humano universal e bem público social, que deve ser plenamente garantido pelos Estados. Além disso, aponta a necessidade de lutar contra a mercantilização e a privatização dos sistemas educativos em todos os seus níveis. Nesse sentido, a declaração visa a promoção de controles que evitem essa tendência, bem como traz o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tendo em vista o lugar estratégico da educação superior para o desenvolvimento sustentável da América Latina e do Caribe. A declaração também indica que, para defender a educação superior, é necessário defender a democracia. E para defender a democracia, é fundamental defender a universidade. A educação superior deve contribuir para reparar a dívida histórica das sociedades e dos estados contemporâneos com os povos indígenas e afrodescendentes, educar contra o racismo, a discriminação racial e todas as formas de intolerância e fomentar políticas que promovam a igualdade de oportunidades para mulheres e membros da comunidade LGBTQIA+. Agenda da Educação. No Brasil, o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial é celebrado em 21 de março, no caso ontem. O professor de História da Rede Pública de Ensino, João Carlos de Mello, nos fala sobre a importância significativa dessa data. 21 de março é o Dia de Combate à Discriminação Racial, porque nessa mesma data, em 1966, aconteceu o massacre de Sharpeville, na África do Sul, onde uma população negra lutava contra as leis do apartheid. Essa população acabou sendo massacrada pelo governo e décadas depois a ONU escolhe essa data para lembrar, uma data de memória, para nos lembrar dos crimes e das violências que ocorrem por causa da discriminação racial. Esse regime de segregação racial que tinha na África do Sul do apartheid, que vigorou durante o século XX, tinha também nos Estados Unidos um regime de segregação racial parecido, que eram as leis de Jim Crow. Eles eram infelizmente muito comuns no século XX. Certo? Então a gente tem que entender que a discriminação racial é um problema que começou a ser combatido há muito pouco tempo, historicamente, né? No século passado era considerado normal, embora já tivesse muita luta contra eles, eles já eram um tipo de regime que se propagava em vários países, infelizmente. Aqui no Brasil também existiram leis de segregação racial, também existem até hoje leis de segregação racial, embora muitas vezes sejam leis que não explicitam no texto que estão discriminando racialmente. Para dar alguns exemplos aqui rapidamente, no Brasil, a Lei de Terras de 1850 foi uma lei de segregação racial, embora ela não diga que é uma lei de segregação racial. Porque a Lei de Terras, ela obriga que as pessoas só vão poder ter acesso à terra se comprarem. Numa sociedade escravista como o Brasil, dizer que você só tem terra se você comprar é o mesmo que dizer que uma população negra quase toda não vai poder comprar terra.
E uma lei dessa ter sido passada no auge do sistema escravista mostra a intenção de impedir pessoas negras de terem acesso à terra, como vários historiadores já apontaram. Da mesma forma, a lei da vadiagem, que foi passada no século XIX, ainda no Império, mas que ela ainda vigora, inclusive. A lei da vadiagem, ela previne a prisão de pessoas desempregadas, de pessoas que estão sem ocupação. No Brasil, hoje em dia, mais de 72% das pessoas desempregadas são negras. Então, uma lei como essa, no contexto que ela foi passada, no século XIX, e até hoje, ela pode servir como instrumento de segregação racial, tanto quanto as leis do Apartheid ou as leis de Jim Crow dos Estados Unidos. Então, o que a gente tem que refletir nesse dia é, primeiramente, não repetir regimes de segregação racial como o Apartheid, como o Jim Crow, ou como as sociedades típicas do século XIX e XX, mas também enxergar que práticas de discriminação racial ainda persistem hoje. Nas estatísticas, a gente vê muita desigualdade entre brancos e negros no Brasil. E isso precisa ser combatido com políticas públicas, com medidas, com projetos e algumas mudanças estruturais de distribuição de renda, mudanças estruturais de geração de emprego, entre outras. Jornal da Educação. Extra Classe. A palavra sucesso resume a retomada do projeto Na Trilha da Democracia, organizado pelo Adorni Sindicato. A edição trouxe o economista, professor e deputado estadual por São Paulo, Eduardo Suplicy. Confira os detalhes na reportagem de Rebeca Oliveira. Abordando o tema Construção de um Brasil Democrático, Justo, Solidário e Fraterno e a Renda Básica de Cidadania, o economista, professor e deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy, esteve em Natal na última sexta-feira, 14 de março, na 13ª edição do projeto Na Trilha da Democracia, realizado no auditório Otto Brito de Guerra, na reitoria da UFRN. Durante a atividade, que marcou a retomada do projeto após uma pausa de 5 anos, Suplicy falou por cerca de 2 horas para uma plateia de docentes, estudantes, políticos, lideranças dos movimentos sociais e sindicais e sociedade civil. A palestra foi coordenada pelo presidente do Adorni Sindicato, Oswaldo Negrão. O neurocientista e professor do Instituto do Cérebro da UFRN, Siddhartha Ribeiro, também participou da mesa a convite do deputado. Eduardo Suplicy falou sobre o seu entusiasmo em participar de um evento como este, destacando principalmente a importância da temática discutida. Quero dizer que me sinto honrado com esse convite. O tema para o qual fui convidado é como construir um Brasil democrático, justo, fraterno, solidário e, portanto, quais são aqueles instrumentos de política econômica e social que podem elevar o grau de justiça na sociedade, e dentre esses instrumentos está justamente a implantação da renda básica de cidadania até que ela se torne universal. Ao longo da noite, o deputado deu detalhes sobre a renda básica de cidadania e explicou qual a sua importância para a democracia. Na medida em que nós iremos prover a toda e qualquer pessoa no Brasil, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, todos passarão a ter, diz a lei, uma renda na medida do possível e com o progresso do país, suficiente para atender às necessidades vitais de cada pessoa. A ninguém será negado, até mesmo para a nossa governadora, Fátima, até para o mais bem-sucedido empresário do Rio Grande do Norte, de São Paulo e do Brasil, sim. Só que os que temos mais, passaremos a colaborar para que nós mesmos e todos os demais venham a receber. E daí vamos ter as grandes vantagens da renda básica de cidadania, inclusive do ponto de vista de promover maior igualdade. Não há dúvidas de que a renda básica de cidadania vai ter um efeito muito importante. Durante o evento, Suplicy ainda refletiu sobre a necessidade de construirmos uma sociedade em que o objetivo aconteça de modo coletivo e não individualizado. É importante compreendermos que, se quisermos construir uma sociedade civilizada, justa, fraterna,
temos que levar em consideração aqueles valores que não são simplesmente a busca do interesse próprio, de se levar a vantagem em tudo. É claro que todos queremos progredir, ficamos contentes com o progresso de nossos entes queridos, mas eu procuro transmitir às pessoas que também temos que levar em conta aqueles outros valores que também são próprios da história da humanidade e de nós brasileiros, valores como a busca da fraternidade, da solidariedade, e termos atitudes de muito maior compreensão e colaboração entre todos na sociedade. Então, eu acho fundamental que, sim, estejamos lutando para que possamos viver num país efetivamente democrático. Eduardo encerrou na trilha da democracia cantando Bob Dylan, sendo aplaudido de pé pelo público presente. A palestra, inclusive, está disponível no canal do YouTube do Adurni Sindicato. Rebeca Oliveira, para o Jornal da Educação. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.